Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da revista Nous, do Instituto Nous et Veritas, o INEV, que vocês tanto amam. É... Bom, agora eu largo na mão do Miguel, porque já fiz a minha parte. Vá fundo, passa as honras. Bom, a gente vai fazer uma conversa. Isso aqui é uma tentativa que a gente está fazendo de movimentar esse canal. A gente vai tentar tornar o canal do Instituto mais ativo. E aí a gente ficava muito em dúvida, né? Se a abordagem seria mais formal, mais informal. A gente optou meio por uma média entre os dois, eu acho. Esse vídeo aqui ele vai ser bem informal. Vai ser um simples vídeo de perguntas e respostas, mais ou menos como um podcast. Onde eu vou fazer algumas perguntas pro nosso amigo João Pedro Costa Silva, né? Eu sou Miguel Gutierrez, por sinal. A gente vai fazer uma pergunta para ele, pro João, sobre exorcismo no Islã, especificamente no Islã, mas também abordando assim um pouco do exorcismo no catolicismo, bem pouco. Assim, eu acho que eu vou fazer uma, um meio de campo aqui. Vou Eu vou tocar nos dois temas, tanto no exorcismo católico quanto no islâmico, porque tem muita coisa no que os ocidentais desenvolveram muito bem no tocante à demonologia e ao estudo dos demônios e da possessão, que pelo menos eu não encontrei tanta informação no Oriente. Apesar de eu ter baixado um bocado de livro, não achei informações, apesar de eu saber que elas existem, saber que existem tratados clássicos, eu não os encontrei. E, portanto, as informações islâmicas aqui são um pouco mais limitadas do que as informações ocidentais, mas farei o meu máximo para dar as melhores informações possíveis para vocês, meus queridos ouvintes. Perfeito. Também gostaria de avisar que nesse vídeo a gente não vai fazer corte nem edição nenhuma. Então, como eu disse, vai ser bem informal e pode ter alguns problemas, ok? É isso, perfeito. Vamos começar. Perfeito, então, quer começar com uma pergunta? Quer que eu faça uma introdução breve antes? Que você... Então, antes, né, eu gostaria que você falasse primeiro, né, sobre o tema, né? O que é exorcismo? Bom, exorcismo é o ato de você livrar uma pessoa de uma possessão. Ou seja, existe um ente possuindo aquela pessoa, tomando o corpo dela, é, obstruindo as faculdades volitivas daquela pessoa. E o exorcismo é o meio com o qual você vai tirar, e o próprio ato de tirar esse ente do possesso. Perfeito. E Então, qual ente que possui a pessoa? bom, são os djinns, né? Na tradição católica a gente vai falar em demônios, no Islã a gente vai falar em djinns, tá? Bom, os djinns, e aí reside a diferença entre os djinns e os demônios, reside na vontade, né? Os djinns, eles são dotados de livre-arbítrio. Existem djinns muçulmanos, existem djinns hindus, existem djinns cristãos, existem djinns ateus, existem djinns bons e existem djinns maus. E os djinns maus, eles, assim como djinns não maus, tá? Djinns bons, no sentido, djinns ordenados à verdade, djinns que buscam o bem, ainda podem cometer o mal, na medida em que eles também são pecadores, né? E na medida em que eles são pecadores, eles podem, por exemplo, resolver se vingar de você por algo que você tenha feito. Na tradição islâmica, a gente fala bastante por exemplo, urinar em lugares escuros e pouco movimentados, ruínas ou algo do tipo, e você acabar incomodando um djinn, ou jogar água quente em algum lugar, seja na sua pia, seja no seu banheiro. Eles gostam de lugares escuros, pouco movimentados, sujos. Você jogar água quente no seu banheiro e acabar. No seu banheiro, na sua pia, ou seja onde for, e acabar encontrando um djinn, machucando um djinn. Por isso a gente sempre recomenda, né? Diga Bismillahirrahmanirrahim, ou simplesmente Bismillah, antes de fazer qualquer uma dessas coisas. Urinar em algum lugar, jogar algum produto químico, jogar água quente, para que não incomode nenhum djinn. E você evita problemas futuros. Mas também tem djinns maus que podem possuir simplesmente pela descrença, simplesmente para tirar a esperança das pessoas, tirar a crença das pessoas. Então isso é possível. Na tradição Então, católica a gente vai falar em demônios.
Existem tipos de jeans. Existem jeans que são maus de verdade, assim, por natureza, e jeans que são, são neutros. Tem jeans bons também? Tem jeans que podem ser muçulmanos, rezarem as 5 vezes por dia e se salvarem no dia do juízo final. Que interessante. Mas É. qual a diferença real entre um jean e um ser humano? É porque os jeans, eles, segundo o Alcorão, eles são feitos de um fogo sem fumaça, de um fogo sem fumo, tá? Hum. Enquanto o ser humano é feito do barro. Então, sendo o jean feito a partir do fogo, sem fumaça, ele é um ser sutil. Ele não é um ser grosseiro, né? E essa é a principal distinção. Está na aparência dele. Eles são invisíveis. Em alguma medida, eles são alheios aos sentidos, ao tato, à visão. Apesar deles poderem alterar a realidade de certo modo, por exemplo, causar mau cheiro, cheiro de podridão, esse tipo de coisa, como se relata muito em casos de possessão, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Lembrando, como muçulmano, aqui eu uso a ótica islâmica para interpretar esse tipo de fenômeno. Então, se você falar para mim, um demônio, um caso de possessão demoníaca aqui no Ocidente, bom, eu vou ver evidentemente como um djinn, tá? Então, um caso de possessão por djinns, tá? Uhum. Então é isso, existem djinns bons, existem djinns maus. Os djinns maus a gente chama de shayatin, né? É o plural de shaitan, significa demônio, ou diabo. Então são os diabos, os demônios. São os shayatin. Mas eles podem ainda se arrepender e se voltar a Deus. Até os jeans maus, então. Até os djinns maus. Quando nós morremos, nós viramos jeans? De forma alguma. Os djinns são outra classe de seres. Eles são seres diferentes. É como os anjos, são como os anjos, né? Os anjos, eles são seres, por exemplo, espirituais. Não são seres nem sutis, nem grosseiros. Então, eles são outra classe de seres, criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não, né? Mas são criados, em certa medida, com vontade e semelhança de Deus, na medida que eles têm razão e que eles têm volição, né? Um católico talvez pudesse interpretar desse modo. De qualquer forma, né? Nós não nos tornaremos djinns após a morte. Não, eles são outro tipo de criatura, eles não são espíritos dos homens, né? Bom, então até aqui eu fiz uma síntese, e você pode ver se está certa. Os jeans, eles são os sujeitos responsáveis pela necessidade do exorcismo. Se não houvessem jeans, não haveria necessidade alguma de exorcismo e nem possessão, correto? Correto, corretíssimo. Então ele é um dos elementos. Até onde eu sei também, Uhum. são dois elementos necessários para haver a necessidade de um exorcismo, que é uma vítima e um agressor. O Jin, então, faz o papel do agressor. A vítima, nesse Exatamente. caso, é o homem. O que é a alma humana? E é a alma que é possuída ou é o corpo? Como é que funciona? Como é Não, é o que corpo. rola isso aqui? É o É o corpo. corpo? O que acontece é que a alma se torna alheia ao corpo. Não no sentido que ela se separa do corpo, porque aí a gente teria a morte. Mas na medida em que ela se torna incapaz, em casos graves de possessão, de controlar o próprio corpo. Existem casos em que a pessoa ainda consegue lutar com É mais ou uma batalha menos. física contra o Jin pelo controle do corpo. É mais. Só que em casos graves de possessão, o controle do corpo é todo do Jin. E aí, nesse caso, por exemplo, se o Jin comete um pecado possuindo o corpo da pessoa, a pessoa não peca, né? Então a alma da pessoa não é possuída, ela não perde a alma, ela Entendi. continua tendo a alma, mas não tem mais o controle do corpo. Então existe uma diferença entre a possessão e essa influência demoníaca, né? Que é tipo um sussurrar para fazer você pecar intencionalmente. O Jin, ele não faz você pecar, ele move o seu corpo até o pecado, é isso? Exatamente, exatamente. Então, na tradição islâmica, a gente diz que os jins sussurram no coração do homem. E você tem um jin com você, você tem um jin pessoal, um jin que te acompanha. E esse jin esse jin mal, ele fica no seu coração sussurrando, sussurrando mal. E, e ele sussurra o mal pra você. E se você pratica o mal, bom, a responsabilidade é toda sua, ele não te obrigou. Você tinha pleno acesso ao seu corpo, né? No o Mises, ele vai falar, né? E aqui eu trazendo a conversa para um nível mais baixo.
O Miz, ele vai falar que alguém que tá bêbado, né, ou, tipo, drogado e tal, ele não é responsável pelas ações que ele faz enquanto tá dopado, mas ele é responsável por ter se dopado. No Uhum. caso de alguém que tá possuído, ele não é responsável pelo que o demônio faz, mas ele tem alguma responsabilidade por ter sido possuído, ou nem sempre? Depende, nem sempre, nem sempre. Tem pessoas completamente inocentes. Claro, ele tem alguma medida de culpa, porque quando você está afastado de uma religião ortodoxa, você está afastado da prática religiosa, você abre uma brecha para um Jin te possuir, porque você não tem proteção, basicamente. Mas a falta de proteção em si não claro, existe culpa nisso, mas você pode, por exemplo, sofrer com magia. Alguém faz uma magia contra você. E aí Uhum. você é possuído por um Jin, ou você sofre uma infestação na sua casa. Então a gente fala, né? Infestação, opressão e possessão. Você sofre uma infestação na sua casa, objetos começam a se mover sozinhos, o famoso fenômeno chamado de poltergeist, né? Que na verdade é ação demoníaca, é Jin, né? E aí você Ah, tem esses Jins influenciando você pra fuder sua vida, ou talvez pra te tornar descrente, depende do que aconteceu sim. ali, que tipo de magia era, né? Mas você pode Aham. sofrer com uma magia, e aí não é culpa sua, né? Mas claro, você pode ser culpado por uma possessão, você pode ter culpa nisso a partir dos seus atos. Então, se você, por exemplo, pratica magia, você tenta se comunicar com o espírito dos mortos, Uhum. toda essa história aí, você já está abrindo uma brecha para um Jin vir e te ferrar, tá? Essas aberturas, essas brechas que você tem pros jeans, você poderia dar algumas delas? Tipo, você está sempre aberto, pelo que eu entendi, né? Todos nós estamos sempre abertos para receber um jean, para receber uma possessão. Mas existem, pelo que eu entendo, né? E aí você pode me corrigir se eu estiver errado, existem certas práticas que se você fizer, você vai se abrir ainda mais ou atentar mais um jean para te arrombar, né? Para te Indubitavelmente. Uhum. Você poderia falar um pouco É, sobre o que acontece antes de você ser possuído, o que leva você a essa possessão, e tanto nas causas, quanto os eventos que dá pra perceber, olha, você vai ser possuído. bom, a gente pode dizer que o que leva, né, uma, uma pessoa a ser possuída, a gente não pode dizer uma causa única, cada caso é um caso, mas assim, falando no que pode ser evitado, né, evite se envolver com magia, Uhum. viva de forma virtuosa, tá? Seja virtuoso, não procure não pecar, tenha uma vida de oração regrada, diária. A oração é uma das coisas mais poderosas que Deus nos deu, né? É o momento que você está diante dele, é o dhikr, mais poderoso é o salah, né? É o salat. Então, é o momento que você está conversando, que você está diante dele. Então, tenha uma vida de oração bem, bem estruturada. Procure não perder orações, procure. Se você for católico, reze o rosário. Se você for muçulmano, faça o salat regularmente, preferência nos horários corretos. Lembrando, o profeta diz, né? Se você dormiu e perdeu o salat, tudo bem. Você não é culpado por ter perdido ele sem querer. Mas assim que você lembrar, faça, tá? Reponha. Faça orações voluntárias. Seja virtuoso, né? Não fale imoralidades, não faça imoralidades, não pense em imoralidades. Assim você vai restringir muito a janela de oportunidade de um din. Te encher o saco. Por isso você vai estar protegido aí pelas mãos divinas, né? Agora, o que a pessoa pode fazer para ser possuído por um Jin é o oposto. Então, se você quer ser possuído por um Jin, faça merda. Jogue, beba, aposte, jogue, aposte, mas enfim, tenha uma vida sexual imprópria, seja uma pessoa odiosa, trate mal os outros, e assim você está facilitando muito o Não trabalho do tenha, Jin para ele se possuir. não tenha uma Não tem uma vida espiritualidade de oração. tradicional. Exatamente. Não seja pegado de uma forma ortodoxa e aí pronto, você tá facilitando a vida do Jin, né? Mas Mas-
Perdão, Diga, pode diga. continuar. Não, eu Ah, ia tá. só sintetizar o que eu acabei de dizer. Pode falar. Então, a pergunta que eu tenho é envolvendo se existem algumas preliminares dos jeans. Hum, Se os jeans, eles realizam certas práticas antes de te atacar. Por exemplo, pelo que eu entendi, eles te atormentam antes de te possuir mesmo. Então eles começam a mover coisas, né? perfeito. Então existem essas preliminares? Ou não? Existe, porque assim, quanto mais fraco você tiver, mais o Jin vai ter facilidade de possuir. Se você tá mentalmente bem, mais dificuldade ele vai ter. Então, os ocidentais, a demonologia ocidental, ela vai postular três fases da possessão, né? A infestação, a opressão e propriamente a possessão. A infestação são aqueles fenômenos externos. São quando Jins, demônios, começam a andar próximo de você, a começar a mover coisas, a, a puxar seu pé à noite, a, a trocar coisas de lugar, a falar com você, sussurrar coisas no seu ouvido, você ouve vozes, você vê vultos, isso é infestação, tá? Isso é infestação. A opressão, ela já vai ser algo mais delicado, porque ela vai causar efetivamente um sofrimento, um descontrole na vida da pessoa. Normalmente isso acontece na pessoa mais fraca. Digamos, se é uma família, a pessoa mais fraca da família vai sofrer com opressão. Ela vai ficar mentalmente instável, ela vai ficar descontrolada, ela vai ficar mal. Você vai ver que vai ser a pessoa mais desgastada da situação. E aí a pessoa que é o alvo do dia em questão. E por fim, Você. Ah, perdão. não- eu ia falar que no fim, por fim você tem a possessão efetivamente. Então, quando você já tá todo ferrado, o Jin vai lá e o demônio vai lá e possui efetivamente seu corpo. Então tem esse processo. Tá? E isso se dá muito pelo medo. Você tem medo, se você demonstra esse medo, no caso, não só se você demonstra, né? Às vezes você não demonstra, mas você ainda tá ansioso, você tá mal, e você deixa isso influenciar você psiquicamente, então o Jin vai se aproveitar disso. Então, Tá. Você tinha falado demoniologia, né? É, Isso é uma ciência É natural? uma ciência de demonologia. Aqui no Ocidente, mais do que no Oriente, aqui no Ocidente ela é muito bem desenvolvida. Tem- E é a ciência dedicada a estudar a ação demoníaca. Então, isso vai se basear tanto nas escrituras cristãs, quanto na experiência da igreja com esse tipo de fenômeno. Então, é possível você ver a demonologia como algo mais natural e menos algo espiritual ou sobrenatural? Ou é uma coisa de fé? Não é uma questão de fé? Mais ou menos, eu posso dizer que qualquer caso de possessão, você vai encontrar uma série de pessoas tentando arranjar justificativas, por mais evidente que seja, tá? Então você vai ter casos que você olha e fala, bom, é evidente aqui que é algo que não, algo inumano aqui. E no entanto, uma série de pessoas vai procurar uma explicação, abre aspas, científica. Isso se deve muito à tentativa de humanizar tudo aquilo que é sagrado, né? Essa tendência moderna de tentar tornar humano tudo aquilo que é supra-humano. E nesse caso, esses fenômenos que, de qualquer modo, em algum sentido, eles fazem parte da esfera humana, na medida em que eles não são propriamente sagrados, eles não tocam na metafísica propriamente dita, mas eles tratam muito mais de fenômenos psíquicos. Ainda assim, você vai ter uma resistência muito grande por parte da ciência moderna. No entanto, é, com um pouco de honestidade intelectual e um pouco de abertura, você percebe que tem coisas que você não explica, né? Mas É, existe charlatanismo nesse meio, né? existe, indubitavelmente. Tanto no meio islâmico quanto no meio católico. O bom do meio católico é mais difícil você ter charlatanismo.
No meio islâmico também, porque é muito objetiva a métrica que você tem para determinar se o cara é um charlatão ou não. Mas no meio católico, porque o leigo não pode praticar, né? Só o sacerdote. E com a permissão da igreja, Uhum. né? Então, você precisa da Então, permissão da igreja e você precisa de um sacerdote ordenado validamente. E esse sacerdote precisa ter permissão para praticar um exorcismo. Tem que ser um padre exorcista, né? Não pode ser qualquer padre. Ele tem que ter sido indicado pela igreja para fazer esse exorcismo em questão. Então, você tem um limite muito bem imposto. No Islã, você tem um limite imposto para determinar se o cara é um charlatão, que é ele tá usando coisas que não estão no Alcorão. Se você vê que ele tá recitando uma coisa que não é uma surata do Alcorão, você já fica desconfiado, você já fala, esse cara não, ou a coisa não é. Hum? Se ele tem métodos muito mirabolantes, ele pega o tasbih e faz. Ele dá um respirado e move 300 bolinhas do tasbih na mão e como se ele tivesse recitado cada uma dessas bolinhas. Estranho, estranho. interessante. Então, existe charlatanismo nesse meio. Indubitavelmente. Ok, você poderia falar um pouco de como, dessa parte mais autêntica, sem ser a charlatã? De como é feita a análise para descobrir se a pessoa tá ou não tá possuída? Claro, claro. Bom, isso é feito por uma série de, de sinais. Mas, por exemplo, a pessoa possuída fala línguas que ela não conhece. Ou pelo menos não deveria conhecer. Por exemplo, você tem jeans que são muito. Como que eu vou dizer? Muito estudados, por assim dizer, muito educados. E esses jeans muito educados podem saber línguas humanas e falar através dessas línguas humanas. Por exemplo, aqui no Ocidente é muito comum a pessoa ser possuída por demônios e falar em latim, né? Uhum. Um latim muito bom, um latim impecável, um latim. Evidentemente, a gente tem uma pessoa não muito educada, a pessoa não deveria saber um latim e ter um latim tão bom. E aí você fala, bom, essa pessoa não conhece essa língua, ela nunca estudou essa língua e sabe que está falando essa língua aqui. Estranho. É um sinal. Ou essa pessoa sabe de coisas que ela não deveria saber. O Jim, por exemplo, ele fala uma coisa da sua vida pessoal que você nunca contou pra ninguém. Bom, não tinha como aquela pessoa saber disso. Principalmente se ela nunca te viu na vida, porque vocês são desconhecidos, né? Falou coisas da sua vida pessoal, já desconfia. Segundo, ela fala com uma voz diferente. Ela fala com uma voz. Uma moça falando com uma voz grave, uma voz não condizente, ou fala com mais de uma voz ao mesmo tempo. É um motivo para desconfiar. Força fora do comum, você precisa ter uma força maior do que ela deveria ter. E claro, fenômenos extraordinários, coisas se movendo sem explicação. Mas, claro, sim, é, se a cada 100 casos 10 são autênticos, é muito, sabe? Aham. Então, interessante isso aí. Uma outra dúvida que eu tenho, né? Você tinha falado ali e isso deve ter despertado curiosidade nas pessoas. Você falou que no caso do catolicismo é mais difícil ter charlatanismo porque são sacerdotes validamente ordenados, etc. No Islã, então, não precisa ser um sacerdote nem ter ordenação válida? Como é que funciona como é que o Islã lida com sacerdotes? O que é um sacerdote dentro do Islã? E, e por que um exorcista precisa ou não ser um sacerdote? Bom, no Islã a gente não tem a noção de sacerdócio, como tem no cristianismo, né? Todo muçulmano é teoricamente um sacerdote, ele tem acesso direto a Deus. Qualquer muçulmano pode praticar, pode ser um imã numa oração. Qualquer muçulmano pode estudar e ser um sheikh, né? No sentido teólogo da coisa. Então, você não está no ponto de sacerdócio, como você tem no cristianismo, né? Todo muçulmano é o seu próprio sacerdote. Nesse sentido, a gente pode dizer que qualquer muçulmano
consequentemente pode praticar a ruqyah, né? Pode fazer a ruqyah, tanto em si mesmo quanto nos outros. Contanto que ele cumpra certos requisitos. Por exemplo, ele saiba recitar o Alcorão. Ele tem uma pronúncia boa da coisa do árabe. Ele tem a intenção correta, ele seja uma pessoa de virtude. E aí a ruqyah é permitida para que ele possa fazer. Normalmente as pessoas fazem muito em si mesmas, né? Normalmente quando elas estão enfermas, elas fazem ruqyah em si mesmas. Então, tem muitos PDFs na internet ensinando a fazer ruqyah em si mesmo. Então, é algo comum. Agora, a ruqyah feita por terceiros em uma pessoa enferma ou uma pessoa possuída, aí essa exige também um estudo de teologia por parte do sujeito, que a pessoa estude, saiba a doutrina islâmica, conheça, porque, claro, você está lidando com seres astutos, né? Os jinns não são nada burros. Então, que você saiba a doutrina islâmica, que você saiba o significado daquilo que você está recitando e que você recite bem. Que você tenha uma boa pronúncia. Olha, eu sinto que a gente avançou um pouco, eu no caso, né? Eu fiz as perguntas um pouco avançadas, mas eu queria dar uma retrocedida mesmo. Um tema que eu acho que é bem interessante, que é os jeans em si mesmos, né? Falando propriamente dos jeans, sem falar deles ainda na relação com o exorcismo. Você tinha falado lá que a principal diferença dos jeans com os anjos é o livre-arbítrio, porque anjos não têm livre-arbítrio. Isso, Isso. isso quer dizer então que os demônios não podem ser anjos, né? O Satanás, o diabo, ele não pode ser um anjo. Perfeitamente. Porque se ele fosse um anjo, ele não tem livre-arbítrio, é a própria vontade de Deus contra Deus, o que é absurdo. É, então, então o Satanás é um djinn. Ele é o rei dos djinns? Ele é o rei de um grupo de djinns, tipo um reino? Ou como é que funciona? Ele é como se fosse o líder dos jinns que se rebelaram contra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, ele se rebela contra Deus por orgulho, tá? O que acontece é que Deus ordena que os anjos, Iblis, que era um jinn, que era considerado digno de viver do céu, de estar no céu, com os anjos, e Deus ordena que todos se ajoelhem, se prostrem diante de Adão, e Iblis Shaitan fica invocado com isso, ele fala. Iblis, até então, fica invocado com isso, né? Ele fala, como assim? Como eu fui criado do fogo, isso que você quer que eu me prostre foi criado do barro, que é isso? Eu sou superior a isso. Sou superior a essa criatura. A terra era nossa, por que você vai dar a terra para eles? A terra era para ser dos jeans. E aí, Iblis Shaitan, por orgulho, se revolta contra Deus. E traz consigo uma série de jeans maus, jeans que também são, não são virtuosos e que querem o mal. Querem que o homem se corrompa porque acham que o homem é indigno do céu. Querem enfurecer Deus e querem destruir o homem. Essa foi a natureza simbólica não, né? Teológica do Satanás, né? No Islã, que parece ser o Iblis. Perfeito. Perfeito. Qual a natureza mais simbólica e metafísica do Satanás propriamente? A questão simbólica e metafísica de Satanás é o eu menor, né? É o eu, o Nefs Amara, a alma que recomenda o mal. Então o homem ele é dotado de um eu maior e de um eu menor. Anima e animus. Há dois eus dentro de mim, né? E esse eu menor ele deve ser controlado. Ele é o eu animal, aquele que deseja, né? E esse eu animal, ele tem impulsos, ele tem vontades, ele tem desejos, e esses desejos precisam ser controlados pelo eu maior. É aquilo que no Ocidente se convenciona a chamar de anima e animus. Anima, aquela alma que anima o ser.
que move ele, a alma aristotélica. Só que essa ânima ainda tem desejos animais. Ela ainda deseja comer, deseja dormir, é, mas não deseja ordem, não deseja disciplina. Quem tem que discipliná-la é ânimos. A alma é verdadeira, a alma superior, o espírito. Então, isso inclusive se encontram muito bem desenvolvido no artigo Quem é Satanás e Onde é o Inferno, do professor Ananda Coomaraswamy, que eu traduzi e está na revista, tá? Então, passando por cima é isso, mas se vocês quiserem saber mais, vão ter que ler o texto. Porque ele é Ah, muito melhor do que isso que eu expliquei. Eu fiz um brevíssimo resumo. Aqui não deve ser nem 1% do conteúdo que você encontra no texto. Então, vá lá conferir. esse texto que você traduziu do Sr. Ananda Kumaraswamy é maravilhoso. E tá na revista, né? Como você disse. Eu acho que eu vou deixar o link aqui na descrição, se for possível. Se não for possível, eu deixo nos comentários. Eu não sei como é que funciona o YouTube, essas configurações. Mas aproveitando esse gancho, fala brevemente sobre onde é o inferno. Ele é um lugar físico, já que os jeans eles parecem existir no mesmo mundo que o nosso. Então o inferno ele tá por aí. Ah, e se a gente morre e não vira um jean, a gente vira o quê? Como é que a gente vai pro inferno? O que que é isso? Bom, eu posso encarar o inferno é, de dois modos, né? O inferno. Aliás, de dois modos não, né? De alguns modos, né? Eu posso dizer que o inferno ele é um, um, um estado coextensivo ao estado humano. Então, é como, por exemplo, os budistas vão enxergar na roda do samsara, o inferno como uma extensão do estado humano. Eu, é um estado de ódio que consome ódio, tá? Um estado de sofrimento profundo. Ainda na vida, aqui e agora, é um estado do homem que está entregue às vontades da sua alma individual. Mais terríveis, né? Mais iradas. Você tem o inferno no sentido metafísico, os estados inferiores do ser, sobre o qual eu não quero me estender muito, porque talvez eu tenha que explicar os estados múltiplos do ser, e não sei se agora é o momento, não sei se eu Não precisa. tenho moral para bancar isso de bate-pronto agora do nada. E a gente tem um modo teológico de encarar o inferno, né? Que é Jahannam, né? Então, ele é ele tem níveis, ele é uma realidade espiritual com níveis, tá? Ele é um reino complexo. Sabe o inferno de Dante? É mais ou menos o inferno de Dante. Cada nível tem uma punição, é, a depender do pecado. As piores punições são para os piores pecadores. Então Dante você foi tem, influenciado pelo Islã nisso? indubitavelmente, isso é com certeza. De dois modos. Primeiro, pela viagem noturna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E segundo, pelas revelações de Meca do Ibn Arabi, é, que o segredo seja abençoado. Então, você você tem essas duas inspirações por Dante. No caso de Ibn Arabi, ele não aponta muito bem que ele não cita Ibn Arabi como ele cita outros filósofos islâmicos, o que indica que ele não conheceu Ibn Arabi por meios profanos, mas que ele conheceu por meios iniciáticos, né? Só que há ali, segundo o Guénon, uma clara inspiração. E, claro, você tem trabalhos, tem um espanhol, eu não vou lembrar o nome dele, estava conversando outro dia com o meu chefe sobre, sobre isso. Então, um espanhol fez um trabalho de explicar como a viagem noturna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, inspirou a Divina Comédia. Nossa. Então o Dante era esotérico, ele era iniciado, tem muitas coisas por aí, né, nesse tema, mas que infelizmente vai fugir demais do tema exorcismo, né? A gente não vai poder tratar aqui agora. Você tem algum material, além desse que você acabou de recomendar, tem mais um material para quem tiver curioso acerca do tema? Cara, o melhor é o esoterismo de Dante. O melhor é o esoterismo de Dante do René Guénon, tá?
é o melhor material sobre o assunto, porque ele não cai, por exemplo, nos erros que o Fedeli cai, por exemplo. O Fedeli, ele, ao que me parece, ele parece entender os Fedeli de Amore como a ordem iniciática. Guénon não, Guénon vai ser mais criterioso, ele vai dizer, bom, a ordem iniciática é Fidei Sancta. Ele nem vai citar os Fedeli de Amore, porque ele vai ver isso muito mais como ou uma fachada artística, ou como exclusivamente um movimento artístico literário. Enquanto que a Fidei Sanctae é uma ordem de filiação templária, com inspiração albigense. Sim, incrível, incrível o texto, um panfletinho curto, mas maravilhoso, maravilhoso. Tem informação ali que nem que você leia 10 vezes ali, você vai conseguir pegar tudo, tá? É aquele livro que você tem que ficar consultando porque tem informações minuciosas. Então, sim, incrível, um ótimo texto. Quem tiver interesse, leia esse texto e se tiver na brisa mesmo, leia o texto desse espanhol que eu esqueci o nome, mas vocês acham muito facilmente. Se pesquisar o Islã e a Divina Comédia, você deve encontrar. É muito fácil de achar. Maravilhoso. Eu já ouvi dizer que pedras ou minérios inferiores, eles são demônios, né? Qual o sentido disso? Isso tem algo a ver com o símbolo dos jeans? Qual é eles? Se você quiser discorrer um pouco sobre esse tema, né, que deve ser meio vasto. Uhum. E se a gente consegue encontrar isso aqui e agora, no dia a dia, né? E, por fim, também a última pergunta que eu quero fazer, antes da pausa que nós vamos fazer para ir para a questão do exorcismo, a última pergunta também seria sobre. Eu me esqueci. Deu branco? Deu branco. Bom, Ah, tá, 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 tente tá. O lembrar. que é satanismo? O que é satanismo? Perfeito. Então, Ok, essas são as ok. perguntas. Bom, Vamos lá. então, qual foi a primeira? A primeira foi envolvendo as pedras serem demônios, se Ah, existem tá. manifestações de demônios nas coisas físicas mesmo que nós vemos. Qual o símbolo dos jeans, qual o símbolo deles, o significado deles, é metafísico. E é isso, em geral. Bom, quanto ao simbolismo mineral, né? Ele é subterrâneo. Simbolismo mineral é subterrâneo. Sendo assim, o que mais é subterrâneo? Eu lhe pergunto. Hum, É o retratado como subterrâneo. magma? Fogo? Não, inferno. Ah, porque o inferno é inferior, né? Inferno vem de Exatamente, ele está inferior. abaixo. Então, ele é subterrâneo. O minério é subterrâneo. Por isso que, por exemplo, Hiperbórea, o mundo, o mundo indiano antes de 6.000 anos atrás, privilegiava a madeira, a pedra. E as sociedades tradicionais tenderam a isso. As que podiam privilegiar a madeira, a pedra. Evidentemente, não dá para pedir isso para um egípcio, né? Mas onde era possível privilegiar a madeira, a pedra, você privilegiava. Por quê? Porque aquilo que é subterrâneo é mais decaído. Uhum. A Terra, E o agora, homem ele foi olha. feito. Perdão. Não, não, pode falar, Eu porque só ia pode, dizer que pode até me ajudar. o homem foi feito. É uma extensão dessa pergunta. O homem ele foi feito do barro, então ele tem algo a ver com a terra. O que é subterrâneo é inferior ao próprio estado humano, é inferior ao homem. É... Sim, sim. Porque o inferno, ele são os estados inferiores ao estado humano, né? Então, quando a gente fala de reinos subterrâneos, a gente está falando, sim, claro. Sei lá, você vai falar de Agartha, você está falando de outro símbolo, mas no símbolo infernal é exatamente isso. E o que Uhum. acontece? O mundo moderno, ele substitui tudo isso por minérios. Hoje em dia, você vive embaixo da terra, você é uma topeira. Olha em volta. Seu celular, ele é composto por Minérios. minérios. Tua casa, o teu apartamento é composto por Minérios. minérios. Você está cercado de minérios, não importa para onde você vá. Então, simbolicamente, isso representa o homem indo para o subterrâneo, indo para baixo da terra. E o símbolo, ele não é simplesmente um símbolo, ele carrega uma realidade.
tão ou mais verdadeira do que a realidade literal. Muito bom. E quando a gente fala que a gente traz o subterrâneo para a Terra, a gente está falando, a gente também traz demônios para a Terra, a gente também traz aquilo que há de mais baixo para a Terra, e traz jeans para cá. De modo que o homem moderno é muito mais suscetível à ação dos jeans e está muito mais rodeado de jeans do que um homem vivendo numa tribo indiana há 6 mil anos atrás. Uma influência muito sutil, né? E sobre o símbolo dos jeans? Exatamente. O símbolo dos jeans, vamos lá. Bom, primeiro é justamente a alma animal, né? A alma baixa. Principalmente quando a gente fala de Shaitan, né? Do Shayatin, né? Então, quando a gente fala é, é, do símbolo de Shayatin, novamente recordando ao texto do Ananda Kumaraswamy, a gente está falando dos demônios, daqueles que são a nossa alma mais baixa, né? E nesse sentido, eles podem ser restaurados porque a alma mais baixa pode ser domada, né? Ela pode ser colocada numa linha reta na Sirata al-Mustaqim, né? Pode ser colocada na senda reta, se domada. Então, o simbolismo do Jin passa muito por isso. E eu acho que é só o que eu consigo lembrar por enquanto. Talvez se eu conseguir lembrar de outro símbolo ligado aos Jins, eu fale, mas por enquanto eu acho que só. Perfeito. Não, tá excelente por enquanto. E a última de todas as perguntas que a gente vai fazer antes da pausa e de efetivamente tomar a questão do exorcismo, agora mais a fundo, o que é satanismo? Satanismo é a inversão. É a inversão da ordem em qualquer esfera que seja. Então você tem, por exemplo, a ordem natural é que Deus esteja sobre todas as coisas. Você considere Deus acima de todas as coisas. Satanismo é você considerar o contingente acima do necessário, a multiplicidade acima da unidade, as coisas acima de Deus. Ou, por exemplo, você deturpar um símbolo. Você pegar um símbolo e inverter seu significado. Inversão de símbolos. Isso é o, o satanismo, propriamente dito. Ele passa muito menos. É claro, as ordens contra-iniciáticas, né, a contra-iniciação, não confundir com pseudo-iniciação, ela é real. E ela é quem busca inverter os símbolos e a ordem. Tá? Os iniciados na ordem de Satanás desejam inverter a ordem, desejam inverter a verdade. Desejam substituir aquilo que é necessário por aquilo que é contingente. Essa mudança de preferência da madeira, né? De parar de preferir a madeira para preferir materiais inferiores e etc. Tem algo a ver sutilmente com isso? Com uma tendência satanista natural que Claro, existe? claro, simboliza a própria tendência do Kali Yuga, a inversão dos símbolos, né? Então você tem aquilo que está acima, as árvores, sendo substituído por aquilo que está abaixo, os minerais. Perdão, Tá? é E aí, Kali o quê? Kali Yuga. Kali Yuga a Ah, era de ferro, né? A, a, o período mais baixo do ciclo cósmico, né? Do Manvantara. Então, você tem um ciclo composto de Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga e, por fim, Kali Yuga. Sendo mais alto o Satya Yuga e mais baixo o Kali Yuga, que é o período de dissolução e de materialização progressiva. Tá? As coisas vão se materializando progressivamente, vão se tornando cada vez menos espirituais. Como é um tema muito complexo, recomendo aqui para o ouvinte ler o Reino da Quantidade de Sinais dos Tempos, se ele tiver com um pouco mais de vontade. Ou se não tiver com muita vontade, ler o Crise do Mundo Moderno. maravilhoso. Bom, acho que acabaram os temas pré-exorcismo. Acho que a pessoa com isso tem um arcabouço muito bom para conseguir começar a entender como funciona o processo de exorcismo. Ele também já sabe evitar.
Ele já sabe que o simples fato dele estar nesta era, neste período, no Kali Yuga, dele estar cercado desses minérios inferiores, etc., afetam e influenciam ele negativamente, então ele tem que se esforçar um pouco mais, naturalmente, e a função de um exorcista se torna muito mais relevante num tempo como esse. Bom, acho que isso já dá uma base suficiente, o que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Então, perfeito. Eu acho que. E o resto, talvez se alguma coisa possa ser acrescentada quanto a isso, eu acho que pode ser dito em, na segunda parte aí, na parte propriamente do exorcismo. Bom, então vou fazer aqui uma pausa. A gente vai só cortar para vocês, vai ser um instante pra gente. Vai ser uma pausa aqui. Então, já voltamos. Estamos de volta. Fizemos a pausa, tivemos uma conversa e agora a gente vai dirigir o podcast para um caminho muito mais prático e muito mais histórico. Assim, a gente vai conversar sobre como é feito o exorcismo. Por enquanto, até o momento que a gente falou sobre o exorcismo, né? Antes disso, era só sobre preliminares. Era antes do exorcista chegar na casa da pessoa e fazer o que ele tem que fazer. Aqui a gente vai focar muito mais na questão do exorcismo mesmo, né? Perfeito. Na prática e em casos de exorcismo. Mas antes da gente fazer esse enfoque, vamos só pegar mais um teminha desses preliminares, que é muito importante e a gente acabou deixando de lado, né? Você poderia falar mais que a magia, né? Você poderia falar um pouco mais sobre magia pra gente? O que a magia Magia. influencia nesse caso? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Magia é uma das coisas que mais pode acabar atraindo um tanto para outra pessoa. Por exemplo, alguém faz uma magia contra você, quanto você resolver praticar magia na sua casinha, tá? Você aí, ouvinte, resolve aí, sua priminha aí da Wicca, né? Sua priminha aí que faz Wicca, fala, você fala, vamos invocar um gnomo. Nossa, você que os gnomos são jeans, tá? Isso que chamam de gnomos são, na verdade, jeans. Aquilo que os folclores identificam como uma série T são jeans. Então, não invente de invocar, saia daí, ouvinte, imediatamente. Saci Pererê é um Din? Não invoque. Oi? Saci Pererê é um Din? Saci Pererê é um jean. Nossa. O mula sem cabeça é um jean. Assim como outras criaturas do folclore ao redor do mundo são jeans. O Mapinguari da Amazônia, acho que é da Amazônia, Mapinguari, aquele bichão gordo com um olho na barriga, a boca na barriga, um olho ou uma boca na barriga, não lembro. É um jean, tá? É, Esses rituais macabros, assim, cheio de pirotecnia, de tacar fogo em gato, de matar criança. Eles atraem jeans, eles são. O que eles são? Até pô, os rituais satanistas. atraem jeans, porque, veja, por mais que sejam rituais puramente fictícios, por exemplo, a gente pegar o caso do Anton LaVey, o que ele estava fazendo ali era completamente fictício, não tinha realidade alguma naquilo. Ou, por exemplo, o que os ocultistas fazem hoje, que eles chamam de magia cerimonial, que é só uma forma degenerada de uma forma degenerada de magia, tá? Muitas vezes aquilo é só pseudomagia, aquilo não tem valor mágico nenhum. Mas você se expõe a determinadas influências por ser um peida-leite, tá? Por ser um boca aberta que vai lá falar, não, vou fazer magia, eu vou brincar com o demônio, porque eu sou legal, eu sou cool. E aí você faz um pentagrama no chão, convida meia dúzia de amigos, mata um gato. Cara, se o caminho pra você não ser possuído é você ser virtuoso, se você faz algo com a intenção de servir o diabo, cara, ou com a intenção de se comunicar com o diabo, com a intenção de se comunicar com o morto, ou seja o que for, me desculpa, mas você é burro, você quer um dia se possuído, você quer pelo menos ser incomodado por um, tá? Então você tá se expondo, você tá mostrando que você quer algo, você tá permitindo, você tá chamando um dia. Por mais que aquilo não te permita controlar influências sutis e etc e tal, para fazer coisas. Para que aquilo não seja magia verdadeira, você tá dizendo, jeans apareçam aqui. E macumba, quimbanda, candomblé, umbanda, o que é isso?
Bom, no caso do candomblé, é uma religião tradicional, é uma tradição legítima, de origem africana, que vai tomar formas específicas aqui no Brasil. Não existe candomblé fora do Brasil, né? O candomblé é uma tradição brasileira que vai surgir a partir da adaptação de religiões africanas e urubás. A Umbanda e a Quimbanda. A Umbanda vai ser fundada no século XX, tá? Ah, Quimbanda é uma calma. palavra que significa curandeiro. Então, o candomblé, ele é tradicional. O candomblé a Umbanda não. A Ok. Umbanda vai ser uma religião fundada no século XX a partir da união de ideias espíritas com ideias candomblecistas. E, como a gente sabe, o espiritismo não é tradicional. Você bota tudo, um negócio não tradicional, um negócio tradicional no liquidificador, sai algo não tradicional, né? É, e aí, quando você faz isso, pronto, você gerou aí a Umbanda, né? Que vai ser fundada no século XX com ideias reencarnacionistas. E daí vai surgir, eles vão dizer, tem uma forma de magia negra. Então, a Umbanda seria a magia branca, e aí a magia negra é a Quimbanda, que é você servir ao demônio. Não preciso É, dizer que também é tanto, pseudo-esoterismo. tanto as práticas de Umbanda e de Quimbanda, a Umbanda, ela fornece algum mal pra quem faz, e a Quimbanda, ela fornece o mal pra quem é feito, tipo, a Quimbanda geralmente é pra atacar, né? Então, quem eles atacam com a Quimbanda sofre, e quem faz a Quimbanda também sofre, assim como quem faz a Umbanda, se é que quem faz a Umbanda sofre, ataque de Veja, jeans. quem faz Umbanda sofre porque a gente está falando de você mexer com influências sutis ou mexer com resquícios, com sombras dos mortos. Veja que eu não falei dos mortos, falei resquícios, sombras. São jeans. Não. Nossa, que Nesse caso, interessante. Então são existe diferença entre os impressões. jeans e. Uhum. São impressões que os mortos deixam que não são propriamente mortos. Eles não têm nenhuma consciência, uma individualidade. São só impressões, restos de vontades, desejos. E esses restos, essas impressões, essas marcas, elas se manifestam. E todas as tradições legítimas disseram: é errado, você não invoca isso aí. Os necromantes sempre fizeram ao longo da história foi isso, invocar essas marcas, esses resquícios sutis. Quando você tenta se comunicar com os mortos, quando você é um espírita, ou quando você é um, um bandista e você tenta se comunicar com os mortos, bom, você está simplesmente invocando essas sombras sutis, essa sombra dos mortos, o que não é nem um pouco uma boa ideia. Aí pode trazer problemas, porque tendo restos de vontade, sem nenhuma individualidade, sem consciência, e sem vontade, isso pode te pesar a vida, né? Pode fazer você É o andar aí pior da com pessoa, peso. né? Exatamente. Exatamente. Então, no momento em que a individualidade dos elementos que constituem o ser vivente vão se reduzindo um no outro e tem aquelas impressões que não se reduzem, e aí essas impressões vagam por aí. Então, sim, alguém que pratica Umbanda tem externalidades negativas. Assim como alguém que pratica o espiritismo vai ter essas externalidades negativas na sua vida. E quem pratica Kimbanda? Quem pratica Kimbanda vai ter ainda mais. Porque, como eu Uhum. disse, quando você faz algo com a intenção de adorar ao inimigo de Deus, você convida esses seres mal intencionados para você. Você está negando a proteção divina, né? Se você precisa da proteção divina para não acontecer algo com você, você está negando ela. Bom, É, no mínimo, atrair esse tipo de coisa. é bom você se lembrar, né, que apesar de que você pode achar que vai ganhar vantagem, vai sair com vantagem com isso, os inimigos de Deus também são seus inimigos, porque há algo em você que é incriado e que é divino. O demônio vai querer te atacar em algum momento, por causa disso. Se lembrando do símbolo de Satanás como alma individual, ele agride o que há de mais elevado dentro de você. Então você pode acabar se ferrando, você não necessariamente vai sempre sair no lucro. E depois se ver com Deus, não é? Eu vou me dar bem agora e depois eu me vejo com Deus.
Não é necessariamente assim. Às vezes ele pode te fuder aqui agora mesmo. Exatamente. Te sacanear. Então, assim, sai daí, ouvinte. É a namoradinha. Ela resolver aí que você vir com esses papos, sai daí. Larga a mulher. Você tem uma priminha da Wicca. Fala pra tia dela que ela tá adorando o diabo e deixa ver o que acontece. Tá? Uhum. Melhor a sua priminha triste e brava do que possuída por um Jin. Bom, agora a gente pode chegar realmente na parte mais interessante, que é como é feito o exorcismo, portanto. Como é feito, João? Bom, aí depende da tradição em questão. Mas, por exemplo, começando pelo Islã. O exorcismo é feito Fale, a fale partir... mais sobre o Islã e depois eu pergunto sobre a distinção. Pode ser? Perfeito, perfeito. O exorcismo no Islã é feito a partir da leitura do Sagrado Alcorão. Então você pega a surata, por exemplo, Al-Fatiha, e você recita Al-Fatiha, primeiro você fala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. E aí você recita a surata em questão sobre o possesso. Você pode colocar a mão na testa dele ou numa área afetada. Por exemplo, a pessoa pode estar com uma área em questão sendo afetada e aí você impõe as suas mãos sobre essa área. Você também assopra no ouvido da pessoa, você asperge ou banha ou dá água para a pessoa beber, uma água abençoada, como? Através do Alcorão. Então você recita uma surata do Alcorão e sopra naquela água. Tá? E veja, em nenhum momento você usa o seu poder, o poder do exorcista ou algo do tipo. Não. Tudo é feito a partir da palavra de Deus, da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo é feito a partir da palavra de Allah sobre a pessoa. Então você a única coisa que vai é recitar o Alcorão, aspergir a pessoa, soprar as súratas, impor as mãos, tudo em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo a partir de Deus e da autoridade de Deus. Você também pode usar óleo, né? Você usar o óleo, massagear a pessoa com óleo abençoado, óleo bento. Então existe aí uma série de coisas. Claro, você também tem que, em alguma medida, conversar com o Jin, tanto para saber se a possessão é real, se não é um problema mental, quanto para saber o porquê o Jin está fazendo aquilo que ele está fazendo. Alguns, Ah, então a alguns conversa com tratados. o Jin. A conversa. Assim como no catolicismo você tem a conversa, né? Mas como funciona a conversa com o Jin no Islã? Ela é agressiva ou ela é calma? É, Depende como você vai guiar. O importante é que, primeiro, o exorcista, o Raki, deixe claro que o Jin está fazendo é opressão e que opressão é proibida por Deus. Então, você lembra dos Jins têm livre-arbítrio. Então, diga: olha, o que você está fazendo é opressão. Isso é proibido por Deus. Logo, você deve deixar de fazê-lo se você deseja ser salvo. Você também pode usar da força. Alguns tratados antigos, os Rakis modernos não costumam usar isso, mas tratados antigos falam sobre o uso de força física contra o Jin, caso necessário. Então, caso ele resista muito, você dá um tabefe no Jin. Dá um tabefe no possuído, que agora não é mais a pessoa em questão, mas é o Jin. Dá um tabefe nele, né? Então, e assim, ele pode durar várias sessões, não é coisa de tipo uma. E não é que nem um filme pode dar a entender, eu vou gritar com o Jin, e aí vai estourar a luz, e aí vai voar coisa, e aí eu vou gritar com o Jin, e o Jin vai sacudir, sacundar, e vai flutuar. Não. A maior parte do tempo é você recitando, com a mão na cabeça da pessoa, você ficar lá recitando. Lendo o Alcorão. o Jin, ele pode ser salvo. Isso significa que ele morre. É, os Jins morrem? Morrem. É. Jins vivem muito tempo. Uhum. Tá? Jins vivem muito tempo. Mas eles morrem e ainda serão testados no juízo final. Então, mesmo que eles não morressem aqui, no juízo final eles ainda serão julgados e serão destinados ao céu ou pro inferno. Perfeito. Bom, para não entrar muito nessa questão teológica, que me anima muito, então
eu vou voltar a seguir o roteirinho de perguntas aqui, né? Bom, já que você quer pegar o gancho, qual é a diferença, né, entre o exorcismo católico e o islâmico? Como é feito o exorcismo católico? O exorcismo católico ele é bem parecido com o islâmico em algumas questões. Por exemplo, a maior parte do exorcismo católico é você lendo o ritual romano. Você pega o ritual do exorcismo romano e você lê. Naquele tempo, Jesus lê o evangelho, é chato, cara, é chato. Você não quer estar no exorcismo, que é chato. Uma parte de você é chato, né? Naquele tempo, Jesus estava com os discípulos. E aí você tem o uso do em nome da Santíssima Trindade, você tem a conversa com o demônio, você tem o uso da água benta para aspergir, tudo isso. Mas ainda assim não é como no filme, tá? Não é como no filme. A parte do exorcismo ninguém flutua, ninguém é jogado de um lado para o outro de um quarto, tá? Então, tem manifestações elas são mais sutis, né? Você tem, tipo, uma lâmpada apagando e acendendo, um negócio caindo, uma gaveta abrindo. Isso não é nada tipo pá, 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 sabe? Tipo, Um Jin, entendeu? ele é um Jin, uma deidade, eu não sei se essa pergunta acaba fugindo muito, mas uma deidade no hinduísmo ou no budismo, ele é um Jin? No hinduísmo, eu diria que não. Eu não tenho certeza, mas talvez identificaria alguns protetores do Dharma no budismo Vajrayana. Talvez como jeans, mas eu não boto a mão no fogo por isso. Ok. Bom, Mas me parece, como... então, Aham. pela lore do Padmasambhava, me parece muito. É, agora, no hinduísmo não, porque o hinduísmo a gente está falando de é, aspectos operativos de Deus, né? Então é como se a gente falasse que cada um dos deuses são um nome de Deus. Isso tá Referente a uma. Isso tá no monoteísmo védico, né, que eu traduzi pra revista. Perfeitamente, perfeitamente. Vocês Inclusive, texto podem... maravilhoso, leiam. Aham, é perfeito. Bom, esse foi só um assunto assim que eu, eu puxei meio descabido assim, mas é bom pra dizer que tratou de tudo mesmo. Bom, voltando, bom, como funciona o exorcismo e quais as evidências, né, de que ele funciona, de que ele é verídico, de que ele tem eficácia, e quais são as contra-evidências, quais são as histórias que se conta falando, não, ele é falso, e como se diz que ele é verdadeiro, como que eu posso falar, não, ele é verdadeiro, e responder, Uhum. assim, as objeções de que ele é falso. Joia. Bom, eu vou para isso. Como é que funciona o exorcismo? Funciona a partir do poder de Deus, basicamente. Tanto no cristianismo, quanto no islã, quanto qualquer tradição que o valha, é sempre com o poder de Deus. Não é o poder do exorcista, não é o magia. Apesar de que você tem Ruqya, você tem Ruqya al-Sharia, e você tem Ruqya, alguma coisa chique, eu não lembro o termo preciso, mas ter um exorcismo a partir a cura a partir da magia, só que isso é condenado, só vai te tirar mais problemas. A cura a partir de Deus, a cura correta, ela é a partir da vontade de Deus. Então, veja, você nunca usa sua autoridade, você nunca fala em meu nome saia, não, você fala em nome de Deus. Os cristãos dizem em nome da Santíssima Trindade. Os muçulmanos usam apenas suratas do Corão. É, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente e Misericordiosíssimo. É, 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 ou, por exemplo, Auzu Billahi Minash Shaitanir Rajim, eu tomo refúgio em Allah contra o amaldiçoado Satanás, sabe? Então, é, é, é bem claro que só funciona com o poder de Deus. Não, não é nada além disso. Nada é mais forte que Deus. Tudo perecerá exceto sua face. Então, se tudo perecerá exceto sua face, exceto a face de Allah subhanahu wa ta'ala, então tudo é mais fraco que Allah. E a vontade de Allah prevalece sobre tudo. Então, os djinns, evidentemente, precisam se curvar à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando você usa a autoridade de Allah, o djinn é obrigado a deixar o corpo. Interessante. Ele pode resistir, mas ele é obrigado. E a questão das evidências e contra-evidências? Questão de evidências contra evidências. Bom,
Quanto às evidências, a gente tem inúmeros casos. Eu acho que a gente pode até falar um pouco depois só sobre os casos que são grandes, famosos e que eu considero casos que evidenciam o exorcismo. Então, talvez eu foque aqui só para responder sobre os casos. Vamos fazer o seguinte, então. Fale das contras-evidências de críticas apresentadas ao exorcismo. Pode escorrer bastante sobre elas, não tenha medo. E depois a gente vai falar só das evidências e dos casos. Aí você pode falar muito sobre vários casos e responder as contras-evidências. Bom, a partir de agora, a partir desse momento, o podcast fica mais sombrio, né? Bom que a gente tá gravando isso de madrugada, né? Só pra ajudar a dormir. Agora Aí, são exatamente quase 3 da manhã, são 2h50 em ponto. E 50, não é 2h50. 2h51 não, é 2h50. Vai dar 3 da manhã e 3 Bom, da já manhã é um vou. horário em que os católicos falam que tem muita influência espiritual. Inclusive muitos monges Vou acordam dizendo esse aqui, ó. horário. Recomendo que vocês repitam comigo aqui, ó. Auzubillahi minash shaitani rajim, né? Eu tomo refúgio em Alá contra o amaldiçoado Satanás. Vocês católicos, tomem seus terços na mão, principalmente seja vendo de madrugada. Cubram-se, acendam as luzes. Hindus e budistas usam japamala e... O budista começa a fazer a sua prática de mahakala aí. Agora. Fiquem Nesse, alerta, deixa uma luzinha acesa, porque tem padres que falam que uma ponte de luz é o suficiente para espantar algumas influências. Os jeans gostam de lugares escuros, então, de preferência, não deixe lugares escuros na sua casa, não esteja em um lugar escuro agora. Tá, vamos lá. E não veja esse vídeo numa casa abandonada, por gentileza, porque jeans também gostam de lugares abandonados. É, Aproveitando essa questão das luzes, antes de entrar nesse assunto que vai ser profundo, a última preliminar. Superstição. superstição. Normalmente atrai mais jeans do que afasta, tá? Uhum. Porque superstição muitas vezes envolve shirk, muitas vezes envolve idolatria, né? Então, talismãs, esse tipo de coisa, né? Então, Como é que estar em um lugar com a luz acesa não é superstição, mas usar um talismã? O que configura uma superstição? a superstição ela é um resto, um resquício de uma prática tradicional. Então, se é uma prática válida, tradicional, ou uma prática, no caso do mágica ou algo assim, e, e você tem resquícios dela, restos, que são tão pouco são tão pouco sólidos que você quase não consegue ligar a nada, você não consegue identificar com nada, entende? Então Os, se torna um resto de tradição. as práticas desprovidas de uma doutrina, elas facilmente descambam, né, em superstição. Exatamente. Então a superstição é justamente, por definição, essas práticas desprovidas de doutrina. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, deixar a luz acesa pode ser uma superstição, sim. Uhum. Agora, se Mas você nesse caso, conhece os motivos esotéricos e ocultos, exatamente, fica lembre-se interessante. que Deus é luz, né? É a luz. Lembre-se que aquilo que é espiritual, por exemplo, os anjos são criados a partir da luz. Sim. Então, simbolicamente faz sentido. E como símbolos influenciam a realidade, então isso inclusive Exatamente. faz parte da própria definição de símbolo, tá? Mas a gente não vai discorrer sobre isso. Vamos lá pro tema realmente sombrio. Agora eu acho que já deu 6 da manhã. Não, faltam 6 minutos, mas vamos lá, não precisa enrolar mais. 3 da manhã, né? Bom, vamos lá. Críticas ao exorcismo. Quais são? E qual é a resposta? Bom, críticas comuns são E um caso, né? Um caso de. em que geralmente usam como críticas também, se você puder. Bom, um que eu vejo bastante é o caso do Maurice Theriault. Eu não sei se eu pronuncio o nome dele certo, mas vou chamar ele só de Maurice. Inclusive deu filme, né? Virou filme isso aí, mas o caso do Maurice, ele foi um fazendeiro que foi acusado de tudo, né? Se é que vocês entendem, foi acusado de abuso sexual. Não fala É, isso. Dá problema, Não, eu acho, no YouTube. você coloca um bip. Tá? Não, não vou editar isso aqui não, É, preguiça.
A gente vai falar agora estudo, tá? A partir de agora. Não, ok. Bom, Maurice Theriault, ele vai ser um fazendeiro, que ele vai ter algumas passagens pela polícia. E essas passagens pela polícia, ele vai justificar isso dizendo. Primeiro, ele vai ter uma infância conturbada, ele vai ter um problema na infância. Ele vai justificar toda essa história toda com demônios. Ele vai dizer: eu estava possuído por demônios quando eu fiz o que eu fiz. Eu não tinha controle sobre o meu corpo. Tá. Inclusive, eu vou até pegar uma colinha da lore dele pra eu não falar besteira. Que eu dei uma pausa? Oi? Não precisa dar uma pausa, não. Enfim, vamos lá. Ele. Ele vai desde criança ter esses problemas aí familiares, tal, tal. Quando ele crescer, ele vai passar por uma sessão de exorcismo ministrada pelo padre Robert McKenna. Robert McKenna, um padre sede privacionista, conhecido, que já fez exorcismos junto com o padre Dr. Ananda Kumaraswamy, tá? Nanda não, né? Nanda não. Ananda não, verdade, Rama Kumaraswamy. Puxa, sempre confundo. Tal pai, tal filho. Pode falar um pouco sobre o Rama? Rapidinho. Claro, o Rama Kumaraswamy ele foi filho do estudioso de arte hindu Ananda Kumaraswamy. Ele vai se converter ao catolicismo quando se muda para os Estados Unidos, alegando que era muito difícil ser hindu nos Estados Unidos naquele tempo. E ele vai ser, primeiro, um grande teólogo. Ele vai ter um livro sobre o nome de Deus no catolicismo ocidental, a invocação do nome de Deus no catolicismo ocidental. Ele vai E ele vai ser muito conhecido pelos ataques ao Concílio Vaticano II e pelo seu sede-vacantismo. Ele vai ser um padre sede-vacantista. Ele vai escrever um livro chamado Destruição da Tradição Cristã. Segundo o professor Olavo de Carvalho, o, o, o Rama Kumaraswamy humilhou um TL num debate no Peru. No Peru? Eu acho que foi no Peru. Enfim, o Ananda Kumaraswamy era um cara, no mínimo, fora da curva. Ele era muito inteligente mesmo. Ele é um grande intelectual da escola, abre aspas, trado-perennialista, fecha aspas. Então é uma figura excepcional. E o padre Robert McKenna, ele vai ser conhecido dele, vai praticar exorcismo com ele. E vai praticar exorcismo junto com o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Tão polêmicos, Ed e Lorraine Warren. E num desses casos que ele vai praticar junto com o Ed e Lorraine Warren, ele vai praticar o exorcismo nesse French, né? Nesse Maurice Theriault. E esse Maurice Theriault, ele vai ter passagem pela polícia. Ed e Lorraine Warren vão investigar a história dele e vão divulgar. E aí entra uma questão que muitas pessoas criticam os Warren pela divulgação que eles são dos casos, que eles falam que eles só queriam enriquecer em cima dos casos. Eu, sinceramente, não creio nisso. Mas o Ed e Lorraine Warren vão divulgar esse caso. E segundo as pessoas que estavam, esse caso vai ser, o exorcismo dele vai ser gravado. Mas eu não consegui encontrar nada inteiro na internet, encontrei só trechos. Aquilo que é dito sobre o caso é que sangue aparecia na pele dele em forma de cruzes e feridas. Que ele tinha mudança de voz repentina e falava em línguas que ele não conhecia como latim. Ele tinha uma força física desproporcional. Ele tinha transes que ele afirmava não lembrar do que tinha feito. Ele vai ter supostas levitações e
o mais curioso, capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pessoas vão relatar que viram ele em lugar X e Y ao mesmo tempo. Tá. É, ele também, segundo os relatos, vai sangrar, vai chorar sangue. Cabuloso mesmo. É como uma espécie de chagas, uma espécie de zombaria das chagas, entende? Acontece que o padre McKenna vai considerar o caso um sucesso. Vai dizer, bom, conseguimos expulsar o demônio de Robert McKenna. Mas acontece que mais tarde ele vai tentar matar a sua esposa, ele vai atirar na esposa dele, no braço dela, e depois vai se suicidar com um tiro na cabeça. E aí a questão que fica ele era possuído ou era louco? O que estava acontecendo ali? Porque, bom, como assim? O exorcismo foi feito e ele continuou tendo surtos psicóticos e fez isso. E aí as pessoas vão criticar dizendo que o que aconteceu foi simplesmente que os Warren usaram esse caso para ganhar dinheiro e um homem que poderia ter sido colocado num asilo para loucos não foi e matou e quase matou uma pessoa inocente e era um criminoso, era um estudioso, se é que você me entende, né? Ele estudava, entendeu? Então, veio ter esse tipo de Ele crítica. estudava menores de idade, ó. Exatamente. Então era um Diri. Então, não, era um Epsteinzinho da agricultura. É, Bom, então esse é um caso muito usado, né? Contra. exatamente. Bom, e aí, quais são as respostas? Eu pausei sem querer a gravação e eu Tá. voltei agora. Perdão, gente. Eu pausei agora, tipo, foi agora. É, Bom, quais são essas críticas é, feitas, né? E como é que a gente responde isso? Bom, primeiro, a gente pode dizer, bom, foi um erro do Robert McKenna interpretar aquilo como possessão. Ou a gente pode dizer que, bom, não conseguiram tirar o demônio dele. Ou que ele enlouqueceu depois da possessão. Se tudo aquilo que descrevem sobre o exorcismo dele é verdadeiro, então ele de fato estava possuído. Não, não dá pra negar. Porra, se ele chorou sangue, não, não acho que seja um surto psicótico. Se apareciam cruzes e zombarias a Deus na pele dele, não acho que seja um surto psicótico. Se ele levitava, não acho que era um surto psicótico. Agora, pode ser que ele tenha ficado louco depois do exorcismo, sabe? Dizer que porque ele tentou matar a esposa e se matou e teve surtos psicóticos após o exorcismo, ele. Simplesmente ele nunca foi possuído, então há um problema. Bom, tem mais alguma crítica que geralmente é feita? Cara, tem vários casos que o pessoal critica. Não quero me estender em cada um deles, porque é, são. Como que eu vou dizer? São casos que facilmente se acessam na internet. Você pesquisar exorcismo. Entrar no Reddit, você vai ter um monte de ateu sojado tentando refutar, tentando dizer que exorcismo é falso. Então, Perfeito. é. Bom, e casos verdadeiros? Casos verdadeiros. Aí a gente entra numa gama interessante. Vamos lá, vai A contar gama- várias histórias aí, vários mitos. Bom, a gente tem o caso mais famoso de exorcismo, que é o caso da Anneliese Michel. Uma alemã que vai passar por 70 e alguma coisa sessões de exorcismo. É, ela vai ter gravação em áudio desse tipo de coisa, tá? Então não vai ser. Se ela demorar, o problema é que ela vai morrer. Só que assim, o que a família dela relata
é algo muito curioso, porque a família dela relata que antes dela morrer, eles perguntaram pra ela se ela queria parar, e ela disse: "Não, eu quero continuar, porque eu quero mostrar pro mundo que o mal existe." Uma jovem, sei lá, 17 anos, 16 anos. Ela vai, segundo a história contada pela família, ela teve uma visão de Nossa Senhora. É, então é um caso muito bonito, mas ele vai terminar de forma trágica, com ela falecendo. E aí a questão fica, e muita gente fala: "Ah, não, mas ela é esquizofrênica." Bom, teve um julgamento, o padre foi a tribunal, por homicídio. Então, um filme sobre essa história. Mas é um caso que a cada dia que passa tem menos pessoas duvidando. Apesar de você ter essas controvérsias com a esquizofrenia, com convulsões, assim, é, é bem claro que algumas coisas não podem ser explicadas tão facilmente, tipo a voz dela. Nos áudios ela fala com mais de uma voz ao mesmo tempo. Como você faz isso? Como uma garota de 17 anos fala com várias vozes ao mesmo tempo? Roucas, graves. Não rola. Então, sim, se tem boas evidências de que é um caso real. Tem um filme sobre esse caso, O Exorcismo de Emily Rose. Recomendo, é um bom filme. Eu assisti quando era moleque, eu me caguei de medo. Eu fiquei com febre. Não conseguia dormir à noite, eu fiquei com febre por causa desse filme. Então não deixe seu filho de 6 anos assistir. Mas é, se você aí. Hoje em dia, evidentemente, não me dá mais medo, porque eu tinha 6 anos na época, né? Já superou, já. Não, superei, né? Na época nossa, eu assisti escondido, né? Eu me cagando de medo. Eu não conseguia dormir, eu tava com febre, tava tudo ferrado, eu voltava pra casa. E eu nem assisti o filme inteiro, eu assisti tipo os primeiros minutos. Na hora que ela começa a andar, que as pessoas ficam com a cara toda distorcida, uma merda assim, eu nem lembro direito. Eu fechei o filme. Na hora, eu fechei. E ainda assim fiquei perturbado, tipo, o papo de não dormir, de ficar com febre. Foi cabuloso. Mas é isso. É um caso que costumeiramente é identificado como um caso verdadeiro, tá? Como um caso real. É, Outro caso que é interessante comentar, talvez não um caso, mas os Warren, talvez seja interessante falar sobre eles, porque eles têm casos suspeitos, mas tem casos que não são tão suspeitos. É, Você tem casos que as famílias falam: "Bom, é verdade", e depois elas vão criticar os Warren por ter farmado em cima deles, né? Profitado em cima deles. Mas, bom, não entro nessa seara, não vou discutir isso. A questão é que, mesmo essas famílias que acabam criticando eles posteriormente, elas mantêm a afirmação de que tudo aquilo que elas viveram era real, né? E, cara, En- Então, muitas das mas famílias. os Warrens eram padres? Como é que é? Não, eles não eram exorcistas, eles eram leigos. O Ed Warren se dizia um demonologista católico. A Lorraine também se dizia católica, mas ela afirmava ter dons mediúnicos, o que, já adianto, não é algo bom, tá? Apesar de que costumeiramente as pessoas veem como algo incrível, isso é algo ruim, quase uma doença, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa que tem essa capacidade precisa de ajuda, ela não precisa de fama, ela precisa de Por ajuda. quê? Porque não é bom ao homem ter contato com certas coisas que estão acima dele. Principalmente porque quando a pessoa é muito sensível a isso. Ela pode ser atacada por jeans muito mais facilmente. Se ela percebe esse tipo de resquício sutil, de sombra dos mortos, ela também pode
ser atacada, ser influenciada de algum modo por isso. Então é bom que Então, não tenha. o Chico Xavier era doente, né? Tinha uma doença. Não, Chico Xavier eu acho que é charlatão mesmo. Bom, ok. Bom, E continue falando dos Warren. tem boas evidências para isso. Charlatão ou louco. Porque tem boas evidências para os dois casos, né? Tem evidências de que ele era um charlatão, o caso casos em que, sei lá, ele falava que o fantasma, o espírito se materializou e aí foram ver, ele estava envolvido com gente que criava esses fenômenos. E você vai ter, assim, bons motivos para crer que ele era louco também. Então, é isso. Bom, e os Warren, sei lá. Warren, Está- verdade. No meio dos Warren nem continuei. Bom, é, você vai ter aqueles filmes Invocação do Mal. Eu gosto, me divirto assistindo, mas evidentemente são muito distantes da realidade. A questão é, os Warren não eram. Eu não vejo eles como pessoas ruins. Eu acho que eles de fato acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Acho que é irresponsável o que a Lorraine fazia, tá? Acho que eles profitaram sim, um pouquinho, tá? Mas. É, perdão, eu tô recebendo um monte de notificação aqui, porque estão debatendo religião no grupo aqui. Deixa eu desativar as notificações aqui. Perdão aí, rapaziada. Mas, bom, continuando. Os Warren, eu vejo eles como pessoas de boa intenção, mas eles não têm inúmeros casos. Inúmeros. Você tem o caso da família Perron, que vai ser um caso, é, no mínimo, cabuloso. Porque vai ser o caso que vai dar origem ao primeiro Invocação do Mal, né? Primeiro filme Invocação do Mal. Vai ser um caso de. E aí que vai ter uma coisa estranha, porque vão falar, aquilo é uma bruxa, é o espírito de uma bruxa, não é, né? Vão falar que a Lorraine, ela simplesmente fez um monte de ad hoc pra justificar a tese dela, de que era uma bruxa. Não sei, não manjo do caso, não me aprofundei no assunto. Você vai ter o caso do Poltergeist Enfield, que o caso do Poltergeist Enfield, que também veio virar uma Invocação do Mal 2, não teve quase participação do Warren, eles estiveram lá durante 1, 2 dias e foram embora, tá? Vai ser... A participação deles é bem pontual. Você vai ter o caso que virou filme agora, esqueci, Smur, não sei como pronunciar o nome dessa família. Também vai ser um caso que vão dizer, o caso mais cabuloso deles. Os caras no filme falaram que esse é o caso mais cabuloso deles, eu não sei. A questão é, eles vão ter muitos casos. MTV, caso do lobisomem. Sim, o que importa, no fim das contas, é esses inúmeros casos. Qual a chance de todos esses casos serem falsos? Famílias em lugares diferentes dos Estados Unidos, todas falando em fenômenos relativamente parecidos. Muitas vezes famílias ou muito simples, ou famílias não religiosas, ou famílias católicas. Todas essas famílias afirmando estarem passando por fenômenos parecidos. Muita gente fala, eles só queriam ganhar dinheiro e fama. Será, cara? Porra, será que alguém vai querer ter um monte de paparazzi na porta? Não conseguir sair de casa? Pô, é uma merda, cara. Sim. É... E. Pode continuar. Perdão. Não, eu ia dizer. Só que é ingênuo acreditar que tá todo mundo mentindo. Se achar muito foda. Bom, e. Agora eu acho que a gente pode fazer a última pergunta pra fechar, tudo bem? Claro, claro.
Qual Então, gato? bom, a nossa última pergunta, pra fechar mesmo, é uma dúvida que eu tenho. Eu vi um vídeo que você me mandou no Rios e você não vai negar, você vai se comprometer com isso agora. Você mandou um vídeo no Rios do Padre Jihad, do Sheik Jihad, do Sheik Jihad, falando que Labubu são demônios. Labubu são jeans ou não são? Bah, cara, aí você me botou numa saia justa. Eu não sei dizer. Eu sei que eles têm carinha, viu? Aquela carinha não me engana. Brincadeiras à parte, não sei dizer. Assim, via de regra, não tenha um Jin, eu não tenho um Labubu, por via das dúvidas. Até porque não é bacana, né? Tipo, é tipo tão brinquedo com uma imagem de um demônio. Tipo, Isa. Mas Então não teria um Labubu. existem realmente Labubus atrelados, jeans atrelados a objetos? Existem. Porque, vejam, um Jin, ele tem livre-arbítrio, ele pode simplesmente falar, esse objeto agora é meu. Ou ele pode usar um objeto como um canal pra chegar a uma pessoa. Então existem sim, e tem objetos que são frutos de magia, então eu amaldiçoo um objeto e mando pra você. E pronto, você tá com o objeto amaldiçoado. Boa sorte pra lidar com a infestação aí. Entendeu? Então, a prática da idolatria pode levar a amaldiçoar objetos e assim por diante, né? O que leva um Jin a ser tão filho da puta? Tipo, com humanos mesmo. É o quê? É por raiva? É por diversão? Depende, se for um demônio, por diversão ou por raiva, para causar mal a Deus, para causar mal ao homem, lembre-se, eles são orgulhosos, né? Então, é o mal pelo mal, né? Você pode ter jeans que simplesmente fazem o mal porque acham que é o certo. Você pode ter jeans que fazem por vingança. Você, novamente, aquilo que eu falei no começo, né? Você mijou num lugar, você jogou água quente num lugar. Pegou, entendeu? Pode fazer com que o Jin queira se vingar de você. Então é isso, entende? Um Jin pode fazer uma série de razões. Como tem pessoa filha da puta no mundo, sabe? Tipo, o que levou aquele cara a esfaquear aquela refugiada não, aquela imigrante ucraniana, não sei se ela é refugiada. A imigrante ucraniana lá nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Uma Bom, série de coisas podem fazer isso acontecer. é isso então. Acho que a gente fez a melhor introdução possível a esse tema na internet brasileira. Acho que não tem uma introdução melhor que essa. A gente discorreu sobre tudo praticamente. Você tem mais alguma observação, ou João? Eu acho que não. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é mantenham-se longe de magia, desse tipo de coisa. Busquem uma fé. Busquem Deus. Pelo amor de Deus, busquem Deus. Tomem refúgio em Deus. Sempre, 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 sempre. Volte tudo. Façam tudo em nome de Deus. Tudo em nome. Vai cozinhar. Bismillahirrahmanirrahim. Vai comer Bismillahirrahmanirrahim. Vai se despir Bismillahirrahmanirrahim. Vai tomar banho Bismillahirrahmanirrahim. Vai dirigir Bismillahirrahmanirrahim. Vai estudar Bismillahirrahmanirrahim. Vai entrar no carro, vai sair do ônibus, vai entrar no metrô, vai sair do metrô, vai entrar no trem, vai. Seja o que for. Pra tudo. Bismillahirrahmanirrahim. Aí, jeans Façam essa pegam raiva vontade. de exorcistas? Pegam. É, é muito comum os exorcistas sendo perturbados por demônios, né? Eles enchendo o saco do exorcista, né? Por isso que o exorcista ele tem que ser uma pessoa virtuosa, ele tem que ser religiosamente perfeito. Porque ele não dá brecha pro Jin, ele tá 100% de acordo com a fé, entende? Perfeito, perfeito. Bom, essa foi nossa conversa sobre exorcismo. A gente pretende fazer mais vídeos como esse, pelo menos pra mim tá tudo bem fazer mais vídeos assim. Você também concorda, João?
Perfeito. Por mim, porra, muito divertido. Então, foi bem legal. A gente conversou por bastante tempo. Eu aprendi coisas novas. Apesar de que é claro que o que eu faço aqui é um personagem público. Eu aprendi coisas novas mesmo, tendo essas conversas. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante sobre o tema. Espero que isso tenha saciado todas as dúvidas essenciais sobre o tema. E dado um norte sobre o que está acontecendo. É isso. Acabou. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Ainda não tem nome. E fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até mais.